Vamos fazer uma leitura aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Podeis sentar. Essa tradução é totalmente diferente, e aí vem algumas coisas que a gente precisa já de cara ver o seguinte. Aqui fala no bispo, e nós não temos a pessoa do bispo definido como um líder. Nós vamos falar um pouco sobre esses pontos, e isso contrasta com algumas traduções, mas nós vamos ver que há uma necessidade de se ter definições, no caso do contexto ministerial, e nós temos as nossas definições. Quando lemos isso aqui, não necessariamente quer dizer que tem que ter bispo na Gileade, amém? Os irmãos vão entender melhor. O nome bispo, né? A Convenção de Igrejas e Ministros de Gileade, doravante denominada CIMING, entende que a sua atribuição em oficializar. Por que oficializar? Por que é uma das atribuições? É porque nós entendemos que existe a legitimação e a legalização, a oficialização. E sabemos que as pessoas recebem um chamado de Deus e há uma legitimidade ministerial quando ela exerce o pastoreio, exerce como mestre, exerce como evangelista. À medida que está exercendo, há uma legitimidade que vem do próprio Deus para com a pessoa que tem esse chamado, como também há uma legitimidade perante as pessoas a quem essa pessoa se reporta, a quem ela pastoreia, a quem ela ensina, a quem ela também ministra ali, evangeliza. Então, à medida que existe a legitimidade, além da legitimidade, tem também a legalidade. A legalidade é uma oficialização, e isso é feito por nós, seres humanos, pela instituição. A instituição oficializa, a instituição reconhece aquele chamado, mas é muito importante que haja sempre a questão da legitimidade, porque ser legalizado, oficializado, sem existir legitimidade, não convém. Convém que a legitimidade esteja presente incondicionalmente. E a oficialidade é importante, ela não deixa de ser importante, mas não é a parte mais importante aqui. Mas ela tem uma grande importância, e é para isso que nós estamos também tendo esse curso, estamos tendo essa capacitação, para que as pessoas possam almejar, não ficar só no campo da legitimidade, mas também elas poderem ter a oficialidade, que é a legalidade do ofício que ela exerce, porque, por exemplo, nós temos momentos que nós vamos ter um encontro, uma capacitação que é para
Pastores, se a pessoa tem a legitimidade, exerce isso na prática, mas ela não quer a oficialidade, ela não quer a legalidade, ela oficialmente fica fora de uma ocasião, uma capacitação, um treinamento, uma coisa, porque ela não é oficializada naquela função. Então, é por isso que quando algumas pessoas dizem, não, eu não quero saber da oficialidade, eu não quero saber da legalidade da coisa, eu quero ter somente a legitimidade, mas muitas vezes você perde com isso. Muitas vezes você deixa de participar, de estar também com seus pares que estão ali, são pessoas que vivem as mesmas realidades, as mesmas demandas, e que precisam andarem juntos, né? Que precisam compartilhar o dia a dia, o que vai acontecendo, as experiências, as demandas que trazem maturidade e que vão lhe auxiliar e dar suporte para você suportar, e não só suportar, mas também saber lidar com as diferentes realidades que você enfrenta, ministerialmente falando. Então, essas duas coisas são importantes. Então, quando a gente diz, entende que a sua atribuição é em oficializar, porque a CIMING é quem oficializa. Amém? Capacitar a nível de convenção, porque essas pessoas também já têm suas capacitações locais, mas aqui a gente está tratando apenas a nível de convenção. Integralizar lideranças, que é muito importante essa integralização que tem acontecido na CIMING, tais como pastores e presbíteros, a torna responsável em ser coparticipante. A CIMING não é a única responsável na formação dos seus líderes. O pastor local tem a principal responsabilidade, quando a partir da igreja local ele estimula, ele incentiva, ele motiva pessoas para buscar o episcopado. Então, a CIMING, ela é quem oficializa, então ela não pode ficar fora do processo, ela é coparticipante, mas há essa grande relevância do trabalho do pastor local, como também da indicação que parte do pastor local. Juntamente com os pastores de cada igreja, na formação dessas lideranças, uma vez que são submetidas à aprovação da CIMING. Bem como, além de estarem desempenhando atividades nas igrejas locais, auxiliando aos seus pastores na igreja, ou desenvolvendo a função pastoral na congregação. Também estarão desenvolvendo, esses líderes, relacionamentos interpessoais e atividades com outras lideranças da CIMING ou de outros ministérios. Então, entendemos que tudo isso são coisas de grande responsabilidade por parte de cada líder. Vocês nos representam, vocês estão nos diversos lugares, bairros, comunidades, estão lá trabalhando, estão lá se relacionando, estão lá também como formadores de opinião e estão como líderes que fazem parte da CIMING. Então, vão ver, através de você, o que é a CIMING. Não é só através do presidente, através do conselho ministerial, mas é através de cada um de vós. Inclusive, representando e corroborando para o desenvolvimento desta convenção. Desta forma, com base nas Escrituras Sagradas, na ética, que vai ter aqui um módulo, um dia só sobre a ética, na responsabilidade familiar e eclesiástica, com base também no social, bem como nas experiências vivenciadas diante de demandas em diferentes gestões da diretoria e do conselho ministerial da CIMING, vimos apresentar o perfil de liderança que a CIMING almeja para o seu atual quadro de líderes, bem como para as futuras lideranças que haverão de conduzir esta convenção até que o Senhor Jesus volte. Amém? A CIMING, para nós, ela não é um projeto de 10, e nós já passamos, mas também não é um projeto só para 20 anos. É um projeto que eu creio de Deus para todo esse
povo, todo esse rebanho, toda essa grande comunidade que é a comunidade cristã Gileade, para todo um tempo que for necessário enquanto Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por quê? Porque nós podemos passar, mas vêm novas gerações. E é por isso que nós queremos trabalhar, e é por isso, melhor, todas essas lideranças, e é por isso que nós queremos poder, quando reconhecer, quando oficializar lideranças da CIMIG, ser uma coisa que realmente vá poder isso colaborar para uma melhor formação nas futuras gerações. Nós não estamos pensando só na nossa geração, só no nosso tempo. Nós, aliás, temos pensado muito mais nas futuras do que tão somente em nós. Até porque poderíamos estar aí fazendo consagrações e mais consagrações todos os anos, mas nós estamos há 4 anos sem uma ordenação pastoral. Por quê? Porque nós queríamos primeiro preparar e capacitar as pessoas para esse fim. Amém? Vale ressaltar que, assim como o pastor local é um formador de opinião, e os seus liderados, juntamente com a membresia das igrejas, tendem a assumir posturas similares, a CIMIG, em seu ofício para com os pastores e presbíteros, se vê no compromisso de fomentar e estimular condutas cristãs, éticas e edificantes também. E sobre a consciência de relevância recíproca entre a CIMIG e a igreja local. O líder pertencente à CIMIG precisa ter consciência de seu relevante papel, bem como das igrejas para com a CIMIG, uma vez que o sentido da existência dessa, ou seja, da CIMIG, baseia-se na filiação, na representatividade das diversas comunidades inseridas e compromissos que possibilitam os mais diversos benefícios a toda a liderança e membresia da Igreja Cristã Gileade. Também faz-se necessário ter consciência da relevância da CIMIG para com as igrejas, ao ponto de distinguir as diferentes realidades e efeitos produzidos por igrejas que optam pela individualidade em detrimento da coletividade. Antes de vermos isso aqui, o que é que nós estamos querendo trazer aqui para um entendimento de todos? As pessoas, os membros, os diversos líderes de todas as igrejas são fundamentais para a existência da CIMIG. Todos são importantes, todos têm uma grande relevância. Aquilo que nós vamos desenvolver como uma comunidade, desenvolvendo, consequentemente, uma identidade pelo fato de fazermos parte de uma mesma comunidade, aí precisamos, e já se trabalha, e já foi falado também aqui sobre isso, no primeiro módulo, a identidade, aquilo que vai nos identificar perante a sociedade, perante a todos aqueles que nos conhecem. Então, é importante que nós tenhamos perfis onde as nossas diferenças não prevaleçam sobre aquilo que nós temos de semelhante. Diferenças vão existir, sempre, mas as nossas semelhanças devem prevalecer sobre as nossas diferenças. E essas semelhanças, bom que sejam qualidades que possam também serem coisas almejadas pelas pessoas que nos conheçam, pelas pessoas que se aproximem de nós, pelas pessoas que passem a conhecer também uma igreja, uma comunidade Gileade, num determinado bairro, numa determinada cidade, e que essas pessoas possam se identificar, porque tem pessoas que com certeza elas vão chegar numa igreja, e se não tiver 3 hinos da harpa cantados obrigatoriamente ali, ela diz, aqui não dá para mim, não faz parte do meu perfil. Aí ela vai procurar uma igreja que ela se identifica. Mas nós, não que não podemos ter 3 hinos da harpa do início do culto. Quem quiser, na CIMIG, nós temos essa liberdade. Mas não é isso uma coisa obrigatoriamente, ou que se não tiver, está fora do nosso padrão. E aí nós precisamos entender
que nós precisamos desenvolver um estilo de ser igreja, um estilo também de adoradores ao Senhor. E os nossos cultos, tudo isso vai ser reflexo também, porque o culto inspirativo, tudo que vai surgir aí, vai ser reflexo daquilo que nós estamos sendo, daquilo que nós desenvolvemos entre nós, da identidade que vai se construindo, que vai se desenvolvendo. Eu costumo dizer, até para o pessoal da nossa igreja, as lideranças, eu digo, meu irmão, eu não tenho problema se alguém aqui chegar para mim e disser, eu não estou me identificando com essa igreja, eu me identifico com a igreja A, B ou C, e eu quero ir embora para lá. Amém, a gente abençoa. Mas é importante que quem queira estar na igreja tenha desejo de desenvolver a identidade juntamente com as demais pessoas e crescer, amadurecer, termos um padrão não engessado, mas termos um padrão que é consequência dos nossos relacionamentos, dos nossos vínculos, da nossa identidade. Amém? E quando eu digo que a CIMIG também é importante, aí é importantíssimo que os líderes da Convenção Gileade vejam a relevância da CIMIG também para as igrejas. Às vezes a gente ouve algumas reclamações, tal, aí eu vou olhar e digo, sim, mas você é de onde? Eu sou da cidade tal. Mas lá na cidade tal, a pessoa às vezes acha que só ela e só o trabalho dela é que está fazendo a obra de Deus crescer naquele lugar. Mas quando a gente vai olhar, uma boa parte da membresia são pessoas que fizeram um concurso, que saíram de uma cidade para outra, que já eram de outras Gileade, chegaram na cidade, é uma cidade grande, cheia de igrejas, mas a pessoa procurou o quê? Qual foi a igreja que ele procurou? Foi para onde se identifica. Bom seria se a gente tivesse uma Gileade em todas as sedes municipais do estado do Ceará, em todas as sedes municipais das cidades do Nordeste, que para onde a pessoa quisesse ir, ela teria uma opção de fazer parte de uma igreja que ela se identifica. Nós temos família que foi embora para o Maranhão, 2 famílias, que todos os anos eles fazem de tudo para, no final do ano, pelo menos, estarem conosco aqui, porque eles têm saudade da forma de ser igreja como eles tinham, como eles eram quando estavam conosco aqui. E chegam lá hoje, estão lá, estão bem, estão se congregando, mas eles dizem que não é a mesma coisa, não se identificam, infelizmente não tem nenhuma igreja com o mesmo perfil ou com a mesma identidade. Então, nessas horas, a gente precisa começar a entender que a CIMIG, ela é relevante para as igrejas. Não só por isso, mas também por algumas coisas que nós vamos ver aqui, que fazem parte do contraste entre a individualidade e a coletividade. Porque existem pessoas que às vezes dizem assim, eu prefiro estar numa igreja onde eu tenho que dar satisfação só a Deus. Só a Deus. Aí um líder vai, funda um ministério, vai caminhar dando satisfação só a Deus, entre aspas, né? Porque diz ele que dá satisfação a Deus. Mas tem até um livro que fala sobre vivendo acima da mediocridade, né? Que ele diz que se você não presta contas da sua vida, dos seus atos ao outro, a Deus é que você não presta mesmo. E às vezes tem pessoas que pensam muitas vezes em ser independente, que é uma coisa importante que já foi falado aqui. Nós temos autonomia administrativa, financeira, mas a relação de independência é se eu romper com tudo, sair e for caminhar independente, sem ter que dar satisfação de nada a ninguém, sem representar ninguém, nem ser representado por ninguém, sem ter que ter testemunho de nada, para ter assim um bom referencial perante todos, para que possa ser visto o evangelho também de uma forma saudável. Você fica independente, aí você faz o que quer. É por isso que tem hoje ministérios que o pastor adultera e ele continua no púlpito, que ele peca
e ele não tem nenhuma correção, ele não precisa nem sequer se arrepender. Existe. Não é o nosso caso. Individualidade versus coletividade. Na individualidade, há uma isenção de responsabilidades. Há uma satisfação somente a Deus, entre aspas, como já falamos. Mas, em contraste com a coletividade, há uma possibilidade de correção diante de atos irresponsáveis, que qualquer um de nós é passível. Nós não devemos, não podemos ter a nossa vida pautada em atos irresponsáveis, mas é possível acontecer. E aí, nessas horas, na coletividade, há uma possibilidade de correção diante de atos irresponsáveis. Ou seja, também uma satisfação aos seus pares, aqueles que vivem o mesmo contexto que você vive, que passa pelos mesmos dilemas que você também passa, mas que também tem hora que você precisa conversar, abrir o coração, reconhecer, confessar pecado, ser perdoado, ter misericórdia de uns para com os outros e ser restaurado. É diferente. Na individualidade, a pessoa passa a ser um mentor de si mesmo. Na coletividade, nós passamos a ter uma mentoria baseada na multidão de conselhos. Na individualidade, há uma vulnerabilidade, mas na coletividade, há a possibilidade da cooperação de uns para com os outros. Na individualidade, prevalece a visão bairrista. É aquela visão limitada. Você vive de acordo com o que você conhece nos limites do bairro que você está fazendo parte, que você vive. Mas na coletividade há uma formação transvisional. E por que não dizer visionária, que se antecipa no seu tempo, que não fica sempre refém das coisas que acontecem e você só sabe depois que já aconteceu, que você está preso, limitado na sua visão bairrista. Na individualidade, há o isolamento, mas na coletividade, há integração, que é isso que nós estamos tendo hoje aqui. Quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos futuros presbíteros e futuros pastores estão aqui e que hoje já estão tendo uma integração e que isso coopera para o seu desenvolvimento, para a sua formação. Na individualidade, há limitações, mas na coletividade pode-se produzir desenvolvimento. Amém? Das qualificações bíblicas para o perfil de um presbítero e pastor ordenado. Irmãos, o assunto, se a gente for querer exaurir todo o assunto, merecia uma noite aqui só nesse ponto, né? Mas não é o caso, o tempo também não nos permite, nós vamos passar rapidamente qual é a ideia principal, e isso são coisas que depois, se alguém quiser, pode procurar, tem aí os pastores do conselho, qualquer pastor também da diretoria, outros pastores, todos os pastores aqui, eles têm também condição de poder conversar e falar como tem sido e qual é o propósito que nós temos nesse sentido. Conforme nós já lemos, 1 Timóteo 3,17, vimos qualificações essenciais que convém fazer parte do perfil de um líder, seja ele presbítero ou pastor ordenado. Vale ressaltar que qualificações mencionadas em 1 Timóteo 3, 8 a 12, em relação aos diáconos e às mulheres, que vai nesse intervalo do versículo 8 a 12, fala em relação tanto diáconos como também em relação às mulheres. Existem qualificações que estão lá que cabem perfeitamente também para o líder. Não é porque, até porque tem mulher que pode ser pastora, tem mulher que pode ser presbítero. Então, essa qualificação que é focada aqui no texto para a mulher, não deixa de ser também para pastor e para presbítero, né? Só uma observação. Então, em relação aos diáconos e às mulheres, naquilo que não foi mencionado em relação aos líderes apresentados anteriormente, ao texto anterior. Não deixam de ser qualificações necessárias, bem como a orientação do Espírito Santo, o desempenho de atividades eclesiásticas que demonstrem o chamado, a desenvoltura no exercício ministerial e compromisso pertinente ao que se propõe, das quais vimos a seguir. Bom,
Uma coisa importante que nós precisamos, antes de entrarmos nessas qualificações, existem diferentes metodologias em diferentes ministérios de avaliar um presbítero e um pastor. O que nós entendemos principalmente aqui para nós? Que eu digo nós, não sou só eu, todos os pastores, como já falamos, conselho, diretoria. Nós entendemos que primordialmente, e é bíblico, tem duas coisas aqui que são primordiais. Uma é a orientação do Espírito Santo, isso não pode ficar fora. Hoje já existem métodos que isso fica fora. Isso não pode ficar fora. A orientação do Espírito Santo para também Deus direcionar. A igreja precisa ter homens que orem, que entendam a necessidade de serem orientados, guiados pela direção do Espírito Santo em relação às vidas, aos chamados ministeriais, a esse reconhecimento, a tudo isso faz parte também, mas não é tudo, mas faz parte. Outra coisa é a questão das qualificações, das qualidades, que já existe um rol aqui, que nós vamos passar por ele, na Bíblia, na palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo, ele faz questão de fazer esse rol aí de qualidades que são necessárias na vida de um líder, na vida daquele que almeja episcopado, e precisam se fazer presentes. Porém, existem também algumas outras coisas que vão nos auxiliar, pode nos auxiliar, e principalmente para o pastor local, na hora de indicar alguém. É a questão também do desempenho de atividades eclesiásticas que demonstrem também esse chamado. Por quê? Porque tem pessoas que desenvolvem um bom trabalho, desempenham um bom trabalho, sem deixar de ter essas qualificações e sem deixar de haver um direcionamento do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, pode alguém, um excelente administrador de uma empresa que se converte, chegar na igreja e ele ser uma pessoa que desenvolve um grande trabalho administrativo na igreja, um grande trabalho ali com grupos, com departamento, que ele desenvolva uma grande liderança? Pode. Mas essa pessoa pode não ter nenhuma qualificação bíblica, como a palavra aqui tem um rol exaustivo sobre isso? Pode. E ele pode ter bons resultados? Pode. Mas é o que eu estou dizendo, uma coisa só não pode anular a outra. Essas coisas precisam se somarem. Quanto mais a pessoa tiver uma capacitação para, além de uma orientação do Espírito Santo, além dela também ter as qualificações, ela também ser uma pessoa que tenha uma desenvoltura, então é fundamental que essa pessoa ela tenha um reconhecimento da nossa parte, porque a legitimidade eu já falei o que é e de onde vem de Deus e vem das pessoas para quem ela com quem ela se dirige, para quem ela ministra, né? Cuida, pastoreia. Então, vamos lá. Aí nós vamos falar nessas qualidades, certo? Mas fica bem claro que não quer dizer que só ter a qualidade, mas se a pessoa tem qualidades e, por exemplo, é um excelente diácono, mas não tem um chamado, um propósito para ser mestre, para ser evangelista ou para a função pastoral, para como presbítero que se volta para a palavra, para o ensino, para a pregação da palavra. E a gente sabe, a instituição dos diáconos, qual foi a finalidade? Quando foram instituídos, para poder dar uma condição daqueles que tinham chamado para o ensino, tinham chamado como evangelistas, um chamado como pastores, para poder se focarem naquele seu chamado e não estar preso às demandas sociais, ao serviço
que se desenvolve em todo o trabalho na igreja, seja nas quatro paredes ou até fora das quatro paredes, porque tem diácono que é um excelente diácono, que se ele for ser um presbítero, você vai destruir o ministério dele. Por outro lado, tem aquele que, além de servir, ele tem um chamado para ir ser um mestre, para ensinar. Então, precisa permitir com que a pessoa desenvolva o seu ministério dentro daquilo que ela tem o seu chamado. Amém, irmãos? Aspirar, primeiro, aspirar, no grego, orego, estender a mão, anelar. O episcopado, que na língua original do grego é episcope, vista, na motivação apropriada, aspirar ao episcopado na motivação apropriada, ou seja, no chamado genuíno para uma vida de amor, compadecimento e serviço ao próximo, conforme o modelo servil exemplificado em Cristo. Existe o modelo formal e existe o modelo servil. E o modelo que Cristo exemplificou para nós foi o modelo servil. O formal, ele é muito fácil de se trabalhar. O formal, você tem uma empresa, você contrata funcionários, você paga o salário do funcionário, o funcionário depende do salário para sobreviver, mas ele resolve não fazer o que teria de fazer, não ter compromisso, faltar, não ter responsabilidade. Aí o que é que você pode fazer? Você pode notificar, pode trazer alguns, são advertências, se permanecer pode trazer suspensão, pode oferecer suspensão, e se permanecer pode haver uma demissão. É o modelo formal. É fácil trabalhar dentro do modelo formal. Você está trabalhando, entregando uma coisa que a pessoa necessita, e você está trocando. No modelo servil, nós lideramos nas igrejas, nós precisamos entender que as pessoas são voluntárias. É totalmente diferente. E que você precisa, aí entra a questão também da legitimidade, você precisa conquistar, motivar, estimular. As pessoas estão ali porque elas estão acreditando, crendo, elas estão necessitando, anelando algo que é importante para a vida delas. E quem tem que apresentar isso para elas? Somos nós, líderes. E aí, se eu quero entrar com o modelo formal numa coisa que é para voluntários, não vai dar certo, meu irmão. Não funciona. É problema por cima de problema, é sofrimento para o líder, é sofrimento para a igreja também. Então, o modelo de servil é o modelo onde Jesus Cristo pega a toalha. Ele pega a toalha e ele vai lá ao seu discípulo, lava o pé do discípulo, dando exemplo ao seu discípulo. É muito diferente do modelo formal. Não dá para a gente se aprofundar mais no assunto, mas pelo menos a ideia a gente está passando aqui. Amém? Então, vale ressaltar que, embora o termo grego possa significar vista, no presente contexto, segundo Norman Champlin, a forma verbal trata da posição ou ofício de um supervisor. Eu não vou poder me deter aqui de falar na questão do presbítero, que já existia esse termo 200 anos antes de Cristo, que equipara-se ao ancião. Eu não vou poder aqui agora estar distinguindo sobre a questão do pastor e também do bispo. E eu li aqui bispo, mas para a gente ver que tem essas diferenças. Mas aí, nós, por exemplo, não temos a figura do bispo na nomenclatura, mas temos na prática. Porque o pastor ordenado, ele se equipara ao que se fazia o bispo. E é a função também, não só de pastorear, mas também de supervisionar. O que o presbítero, por exemplo, e no nosso contexto, ele exerce uma função também pastoral na congregação, pode exercer também auxiliando o pastor na igreja local, mas ele exerce uma função pastoral como pastor auxiliar. A diferenciação vai estar tão somente nesse campo. Por isso que eu vejo que é importantíssimo a formação do presbítero, porque há uma aproximação muito grande entre essas funções. Daí
é que a gente não queria fazer aqui só para pastores, só para presbíteros que poderiam ser pastores. A gente precisava abrir para os diáconos que possam almejar também ser tanto pastores como presbíteros, lógico que passando primeiro por presbítero. Por quê? Porque é fundamental a formação do presbítero para o ministério. Porque de presbítero para pastor ordenado é bem pouquinha a diferença. Só que tem diferença. E vai ser necessário com que esse presbítero tenha algumas experiências para poder assumir essa responsabilidade como um supervisor, que é equiparado aqui. Amém? O termo bispo, episcopos, oferecendo a nota expositiva geral sobre o supervisor, no entanto, muita incerteza circunda a natureza exata e a função desse ofício, porquanto diferia de acordo com a comunidade e o período histórico. Ou seja, essas divergências de nomenclatura, essa questão de diferenças entre essas funções, esses cargos ministeriais que eu falei, todos eles já enfrentavam isso lá na comunidade primitiva, porque dependia também do tempo, né? Até um pouco antes de Cristo já tinha parte dela, e essas divergências de nomenclatura não vão ser o que há de mais importante, principalmente porque é uma coisa que já tinha suas diferenças desde os primórdios, desde o tempo em que as escrituras ainda estavam sendo escritas. Amém? Vamos prosseguir. Desta forma, podemos verificar alguns textos bíblicos que mencionam a relação de cargo de bispo como supervisor e com função pastoral. Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, na função de bispo, pastoreando a igreja de Deus. 1 Pedro 2,25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui vimos uma analogia com o bom pastor, que é Cristo, que cuida e supervisiona as nossas almas. No ministério Gileade, são separados diáconos e diaconisas para servirem em diversas demandas que se fazem necessários dentro e fora das quatro paredes da congregação. Consagrados, são separados diáconos, consagrados presbíteros, para que, como pastores ou pastoras, auxiliares exerçam função pastoral. E ordenados pastoras, para desempenharem a função pastoral, bem como supervisora em relação às igrejas e congregações. Até aqui, está entendido, irmão? Eu tenho que correr um pouco aqui, mas se estiver atropelando alguma coisa, vocês pedem para eu repetir, amém? 2, ser irrepreensível. Palavra originária é anepilentos, na forma primitiva de epilambanomai, que significa deitar mão sobre, trazendo a ideia de acusação e comprovação de culpa. Reconhecemos a possibilidade de acontecer acusação, mas nunca deve existir real motivo de comprovação de culpa. O que é que nós queremos dizer isso aqui? Ser irrepreensível não quer dizer que jamais alguém possa lhe apontar, porque senão, meu irmão, já era. Quem é o líder que nunca foi apontado aqui? Diga que nunca foi apontado em nada. Nunca houve acusação, justa ou injusta, em relação a você. Então ninguém mais poderia fazer parte, né? Já não teria mais liderança. Porque nós já temos um vil acusador, que é o próprio Satanás, inimigo das nossas almas, e que levanta muito falso, e que arma astutas ciladas contra nós. Lógico, precisamos ser vigilantes, precisamos ver aqui algumas coisas, não vou me deter porque vamos falar, mas o que não pode é você
de fato, está dando causa, dando motivo para ser culpado, ou sendo culpado de fato. E pode isso acontecer na vida de um ou de outro? Pode, mas também nós não estamos aqui para matar ninguém. Pelo contrário, para restaurar. Só não podemos fazer de conta que nada aconteceu. Amém? Porque tem hoje muitos ministérios, e eu conheci, e olhe bem, eu já vim de um ministério onde eu me converti, passei por outro, que eu pensava de ficar para o resto da minha vida, mas por um motivo, hoje estamos aqui como Gileade. E conheci essas realidades e outras, de outros ministérios. Então, tinha pessoas que, às vezes, quando ela cometia um erro, como era que resolvia o problema? Transferia essa pessoa para uma igreja de um porte maior, oferecendo uma condição de vida melhor, para nem transparecer que aquela pessoa errou. E aí, o rebanho lá era que ia sofrer, com a pessoa esfolando, tirando a lã das ovelhas, adulterando e fazendo as coisas mais absurdas. Precisamos entender que pecado é pecado. E pecado deve ser tratado como pecado. E pecado precisa ser confessado. E precisa ser consequência de um genuíno arrependimento, confessado. Se a pessoa enganar, vai enganar a Deus. Pode nos enganar, aliás, pode nos enganar, mas não vai enganar a Deus. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. E a gente tem que tratar todas essas situações, todos esses casos. Como Gileade, até hoje, nós nunca deixamos de tratar nenhuma situação. Nós pegamos problemas lá do passado, do outro ministério, que estourou entre nós, mas foi tratado. Foi tratado. Lá não, foi jogado para frente. Então, é importante isso. Por quê? Porque quem fica no erro e no pecado, morre também. E nosso compromisso não é só com a placa, não é só o nome da igreja, não é só chegarmos agora, não, temos que transparecer que somos totalmente santos, isso e aquilo, não. O nosso compromisso é com as vidas, inclusive dos líderes também. Amém? 3, marido de uma só mulher, e eu acrescentei aqui, ou mulher de um só marido. Nós cremos e reconhecemos no ministério feminino. E quando a palavra dizia marido de uma só mulher, não quer dizer que é só homem que pode exercer esse ministério. Porque aqui se trata de uma sociedade patriarcal, onde, nesse contexto aqui, a poligamia também era uma coisa presente, era uma coisa que se fazia presente de uma forma marcante ali. Os homens tinham essa prática e isso não era nada demais. Um homem ter relacionamento com várias mulheres, né? Não ser polígamo ou viver no concubinato, que é uma forma disfarçada de poligamia, de pior espécie. Banalização do modelo cristão ideal da monogamia, ou seja, a família cristã. Banalizar o modelo da família cristã. Não é padrão desejado para um presbítero ou pastor da Gileade. O pastor Obed, às vezes, ele sai com umas assim, e eu achei interessante, porque uma vez a gente estava conversando sobre um caso, de uma discussão, de um problema entre, não do nosso ministério, um pastor que era casado, tinha sua família, vivia bem com sua família, e em relação a um outro que já está no 4º casamento. Aí, o pastor Obed disse, rapaz, esse homem, ele ama demais a família e o casamento, é tanto que já casou 4 vezes, né? Já casou 4 vezes, é porque o cara valoriza a família, que ele valoriza tanto que ele já formou 4 famílias. Então, irmãos, entre um embate entre uma pessoa e outra, num problema, sei que a gente tem que ouvir todos os lados, as partes, para tomar conclusões, mas de cara você já vai entendendo que essa pessoa tem mais credibilidade do que aquela. Há exceções, pode acontecer, mas de cara, de praxe,
Uma pessoa que já vai no quarto casamento, na hora que você está vendo um problema que envolve essa área familiar entre um e outro, lógico que aquele que hoje está lá ralando, perseverando, mantendo sua família e o padrão familiar, valorizando isso, de cara essa pessoa já tem mais credibilidade. É ou não é? Não quer dizer que isso seja a regra, não é só isso. Pode haver exceção, mas é raro, né? Temperante, no grego nefalios, é temperado, especialmente no uso do vinho. Isso aqui não está relacionado ao temperamento humano, não. É em relação ao uso do vinho, uma vez que não há proibição absoluta. Todavia, esse termo pode significar ajuizado, podendo ser em relação à aparência do mal amplamente, e tentação do alcoolismo. São coisas que precisam ver. E ainda tem aquele problema de sentar à mesa dos escarnecedores. Aí tem, às vezes, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que dia de sábado a gente saía meio-dia para ir a uma churrascaria, almoçar, todo mundo, para depois voltar para trabalhar. E no sábado era mais liberado. Assim, o pessoal podia ir à vontade, se vestir como quisesse. E na hora que a gente chegava para almoçar, aí o pessoal pedia cerveja. Eu pedia um refrigerante. E fazia questão de botar o rótulo do refrigerante assim, para ninguém pensar, por exemplo, Cajuína, São Geraldo, tirar o rótulo e deixar lá, e você está a aparência do mal mesmo, né? Aí passa uma pessoa e diz, olha, o pastor está numa turma aí que nem é crente bebendo, igual com eles. Então, é a questão também da gente ter esse zelo com essa questão que é bíblica, da aparência do mal. Aí o que acontece? Quando a gente estava na roda ali, aí alguém podia passar a dizer, como alguns pensam assim, olha aí, está na roda dos escarnecedores. Mas se a gente estava conversando sobre política, economia, assuntos que não tem problema nenhum, que não fere a palavra de Deus em nada, eles estavam tomando lá a cerveja dele, eu tomando o meu refrigerante, eu almoçando aqui com eles, ninguém está escarnecendo do Evangelho. Agora, se não tiver bebida nenhuma e tiver um no meio, querendo escrachar com o Evangelho e debochar do Evangelho, aí eu tenho que dizer, meu irmão, desse jeito você me expulsa da mesa. Ou muda o assunto, ou você me expulsa da mesa, porque eu não vou me sentar na roda de um escarnecedor. Estão entendendo, irmãos? Então é muito diferente desse pensamento comum que predomina aí. Então, nessa questão do temperante, nós precisamos também entender que essa questão do vinho, a palavra de Deus, e aqui vai falar um pouco mais sobre isso, mas a palavra de Deus, ela não é absoluta em relação a isso, não é proibitiva, mas tem as recomendações mais apropriadas que se faz sobre essa questão, e nós vamos já falar. Sóbrio, no grego, sófron, prudente, autocontrolado, e em relação às mulheres, decente, modesta. Vimos a necessidade da sã consciência. Aqui entra uma sã consciência, não relacionada à embriaguez também, porque você precisa ser uma pessoa de sã consciência, independente de consumo de álcool. Você não consome nenhum tipo de álcool, de droga, mas precisa usar da consciência, precisa ter atos de consciência. Um líder, ele não pode estar deliberadamente agindo de forma inconsciente, sem refletir, sem pensar. Nós não podemos ser reativos, nós temos que ser proativos, porque quando vem algo de lá para cá, nós temos que processar antes de devolver. Então, faz-se necessário saber como proceder diante de problemas, fazer leitura apropriada dos fatos, que hoje é um grande problema, são as leituras erradas que as pessoas fazem. Por isso que nas igrejas ainda existem muitos problemas. Não vai deixar de existir, mas são muitos, que muita coisa já podia ser eliminada nas igrejas, porque os fatos são lidos de forma equivocada.
Se você ler fatos de forma errada, as conclusões vão ser as mais absurdas possíveis. Então, saber a quem se reportar é um grande problema do presente momento. As pessoas entram na comunidade do WhatsApp e não sabem a quem se reportar. Vai falar uma coisa que cabe falar somente ao seu pastor local, mas aí você joga logo lá na rede social, joga na internet, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, sai jogando para todo mundo um problema que é seu, um problema que é para tratar entre você e seu pastor. Ou se é uma coisa em relação à convenção, tem lá a secretária da CIMIN para receber as demandas. Ninguém aqui nunca, eu creio que o pastor Valderi também, com certeza, ninguém nunca se recusou a ouvir demandas e a tratar demandas. Mas tem que se reportar às pessoas apropriadas, seja a secretária da CIMING, se for um assunto que você queira que o conselho também discuta, seja o próprio pastor presidente da convenção, mas a gente precisa, como líder, saber a quem se reportar. E isso traz um mal terrível quando você inverte isso, quando você usa de forma errada. Então, saber a quem se reportar, saber usar as redes sociais de forma apropriada, né? Para que serve a rede social? Um líder não pode se dar ao luxo de ficar usando rede social sem ser de forma edificante, de forma pejorativa ou de forma destrutiva. Não pode se dar esse luxo, nós não temos esse luxo. Amém, irmãos? Assumir posturas apropriadas em reuniões, ser responsável com seus compromissos, entendendo seus deveres e direitos. Antes aqui, essa questão da postura apropriada em reuniões, irmãos, é importantíssimo. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui seja separado para o presbitério, vai começar a participar das reuniões lá da convenção, junto aos pastores. Vai chegar lá já se levantando, dizendo: ei, vocês aqui estão tudo errado. Eu é que descobri a roda. Não foi há tantos mil anos atrás, não. Fui eu, agora, descobri ontem. E quem sabe tudo aqui sou eu, e daqui para frente tem que ser como eu acho que deve ser. Não é assim. Então, quando chegarem numa reunião de pastores, como presbíteros, vocês devem, primeiro, andar com seus pastores. Conversar certos assuntos, a princípio, com seus pastores. Não atropele o seu pastor. Não vá querer estar discutindo coisa com o pastor presidente, com um ou com o outro, sem nem sequer saber qual é o parecer do seu pastor. Né? E assim, tem muitos detalhes que são importantes, você já ir pensando, dizer, como é que eu devo me portar? Como é que eu devo ouvir mais e falar menos? Quando eu falar, a quem eu devo me dirigir? Eu digo isso, irmãos, porque são frutos de muitas experiências, né, de todos nós, pastores da convenção, que já nos deparamos com muitas situações, e esse curso se faz necessário porque nós queremos que vocês sejam melhores do que o que nós fomos. Amém? E nós não tivemos muita oportunidade disso aqui, aliás, nem tivemos essa oportunidade que vocês estão tendo, mas vocês têm, vocês estão tendo, e não convém chegar lá um dia cometendo todos os tipos de erro, como se nunca tivesse vindo nenhuma aula dessa, não convém. Quando a gente está passando aqui, a gente não está certo de que nunca vai ter esses problemas, não, vai ter, eu sei que vai acontecer. Mas nós vamos poder chegar para você e dizer: vem cá, meu irmão, você não fez o curso, não? Você não lembra disso, disso, disso? E a gente vai ter que lhe lembrar. Então, é melhor você já aprender e já caminhar como deve, do que ter que ser lembrado toda hora, ter que ser chamado a atenção, ter que ser repreendido. Amém, irmãos? Não é melhor ter a oportunidade de aprender o melhor e já ser melhor, não porque quer ser melhor do que os outros, mas porque está tendo a oportunidade para ser melhor? Amém? Ser responsável com seus compromissos, entendendo seus deveres e direitos. Entendam bem.
Nós temos estatuto, vai ter uma aula que vai falar sobre isso, só sobre questão estatutária. Lá tem deveres e direitos. Geralmente as pessoas só querem saber de direitos e nada de deveres. É tipo quando chega no direito de família, por exemplo, diz que quando vai casar é meu bem, né? E quando é na hora de divorciar, aí muda a frase bem pouquinho, só 2 S que entra, meus bens. Só pensa no direito. Não, às vezes não pensa nem nos filhos, nos deveres, no que tem que fazer, nos compromissos que tem que assumir, na pensão, né? Então, não é diferente, às vezes, ministerialmente. Às vezes as pessoas cobram muito direitos, mas não fazem nem os seus deveres. Querem muito bônus, mas não querem assumir os ônus. E a gente precisa entender que ser convencionado é fazer parte de uma coletividade que precisa de renúncia também. E nós precisamos, assim, numa coletividade, ser pessoas que venham colaborar, contribuir como provedor uns dos outros. E aí a gente vai ajudar, cooperar uns com os outros, e não pensar agora só em si, e só em direitos, e nada de dever. Toda coletividade vai existir em toda e qualquer. Na sua família, dentro de casa, você precisa ter direitos e deveres. Nem só deveres, nem só direitos. Se alguém está tendo só deveres, está sendo sobrecarregado. Se alguém está tendo só direitos, está se aproveitando de alguém. É ou não é? Então, a gente tem que entender e ter essa consciência. É esse perfil de liderança que a gente espera. Tem que ter essa consciência. Saber dar o real valor e tratar com dignidade e respeito aos seus líderes. Irmão, se você não se submete à sua liderança, você não dá para ser líder. Você quer saber se dá para ser líder? Você já pode sair daqui sabendo. Como é que você é para com os seus líderes? Se você não submete, entenda logo isso. Essa não é a minha praia. Não dá para eu ser líder, porque eu não quero ser liderado. Eu sou líder de um departamento, estou lá direto, trabalho, faço tudo. No dia que o trabalho é de outro departamento na igreja, eu não vou. Não é o meu departamento, eu não sou o líder, eu não vou. Não vou lá prestigiar, não vou lá honrar, não vou tratar com dignidade quem está lá desenvolvendo o trabalho. Então você não dá para ser líder, não. É importante ter essa consciência também. Reconhecer a necessidade que tem do outro. Você sozinho não vai a lugar nenhum. Você precisa do outro. Jamais você vai poder fazer qualquer coisa sozinho. E sem Cristo, aí nem pensar, né? João 15 já fala isso. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, aí é nem pensar. E sem o outro, também não vai muito longe, não. 6, modesto, no grego, cosmos, digno, bem comportado, sereno, faz-se necessário com que o líder espiritual, presbítero ou principalmente pastor, por ser supervisor, ser autocontrolado, ordeiro, dono de boa conduta e de boa reputação. Lógico que acusações possam se levantar, mas tenho certeza que se você anda dentro de uma forma digna diante do Senhor, pode acontecer a acusação que for, mais dia, menos dia, ela vai por terra e o seu nome é exaltado. E a sua boa reputação permanece. Não vale a pena entrar no jogo dos injustos. A gente padece. A gente sofre, a gente tem uma vida, todos nós, principalmente pastores na Gileade, de ralar, de trabalhar, de lutar. Quantos são até bivocacionados? Porque nós não oferecemos coisas fáceis
para estar iludindo o povo e tirando tudo que pode do povo para trazer regalias para as nossas vidas. Nós não somos assim. A Gileade não é ministério desse tipo, e a Gileade tem uma história já de mais de 10 anos, e a gente tem visto isso na nossa igreja. Quem vem de outros ministérios sabe muito bem do que é que eu estou falando. Amém? Hospitaleiro. Refere-se à necessidade de um presbítero ou pastor ser amante da hospitalidade, na forma livre e espontânea, em amor. No atual contexto, vimos uma grande necessidade de ter cautela em recepcionar pessoas, embora sejam cristãs. Porém, existem as formas apropriadas para recebê-las, tais como observar a referência ou indicação, reservar quarto em hotel, se você não confia na pessoa. Estou falando isso aqui, está aqui o pastor Ranieri, né? Ele, há mais de 2 anos, ele vem, ele fica conosco ali, na nossa casa. É um prazer, é uma satisfação quando ele chega, nós conversamos muito. É muito bom, muito interessante. Eu gosto de poder conversar com ele, e ali aprendemos também muita coisa. E eu creio que ele se sente bem, porque está com mais de 2 anos que ele vem. Se não tivesse sentindo bem, ele não vinha mais, né? Ou ia para outro lugar, se hospedava em outro lugar, mas eu tenho prazer de recebê-lo. Então, reservar, mas quando você não confia, reserva um quarto em hotel, não vai destratar uma pessoa. Caso não sinta segurança ou conforto para ambas as partes em sua própria residência. Pode ser que a pessoa não se sinta bem também na sua residência. Aí você tem que saber como lidar, como receber. Convidar para as refeições e se colocar à disposição para com ela se deslocar em alguma necessidade e ou visita. Nunca abandonar a pessoa, a não ser que assim ela mesma prefira. Já houve casos de eu me oferecer para estar dando suporte a uma pessoa que veio, porque como a gente, principalmente aqui na presidência, os diretores, o pessoal do conselho, a gente tem que estar recebendo preletor, cantor. E, irmão, não é simples, não é uma tarefa muito simples. Você tem que estar ali, tem que levar para almoçar, tem que estar à disposição, tem que... E assim, houve vezes da gente se oferecer, fazer tudo e a pessoa sair falando mal. Houve casos já disso aí também. A pessoa ir reclamar para outras pessoas e dizer que não foi recebido. Há pessoas que recusou ser levado para onde ela quisesse ir e almoçar junto. Ela disse, não, hoje eu quero passar o dia na minha privacidade. Eu digo, amém. Aí depois foi falar mal. Se a pessoa recusou. Então ainda acontece assim. Agora você imagina se você não souber ser hospitaleiro. Aí é que fala mal, pega mal para o ministério. Por isso que cada um precisa entender esses detalhes também. Isso aí também faz parte. Eu estou aqui só ventilando e jogando algumas coisas, mas tudo isso merece reflexão mais aprofundada por parte de cada um, viu, irmãos? E nós precisamos desenvolver um padrão em todos os sentidos. Agora, um outro detalhe. Eu já fui uma vez na casa de um pastor, fui até com um presbítero, de uma outra igreja de Gileade. Cheguei na casa desse pastor, irmão, era 10 horas da manhã. A gente ia passando perto, rapaz, vamos visitar o pastor fulano, que é bom visitar, às vezes a pessoa quer até uma palavra. Chegamos lá, sabe o que aconteceu, irmão? Começou a chover, eu liguei em frente à casa, buzinei, tocamos campainha, liguei, quase não saiu. Aliás, não saiu, atendeu o telefone depois. Aí era 10 horas, tinha acabado de acordar e disse, rapaz, eu acordei agora, tal, e chovendo um toró d'água. Aí eu digo, não, é porque a gente veio lhe fazer uma visita, achando que ele ia gostar da visita, a ingenuidade nossa. Aí ele disse, pois é, né, e está chovendo, né, tal. Eu digo, irmão, tá bom, amém. Vamos embora. Meu irmão, pastor, receber outro pastor e um presbítero dessa forma, misericórdia. Nenhum de nós podemos ser assim. Amém? Me deixou fora de casa na chuva. Eu botei aqui, bem grande isso. A hospitalidade cabe também na recepção a um curto espaço de tempo, onde a atenção ao visitante, por parte de um presbítero ou pastor, precisa ser com qualidade, bem como em relação ao recém-chegado no ministério. Quem chegou ao ministério? Um líder, um presbítero, um pastor, um membro. Como é que
e principalmente quando ele já faz parte do ministério, chegou à igreja, você precisa visualizar a agregação de valores e cooperação, contrapondo-se à competição e conflito. Quem chega no ministério, não veja como inimigo, não gere conflito com essa pessoa, não veja como competição. Aprenda a ver o lado bom e a agregar valores. E poder aproveitar o máximo de bom que essa pessoa pode também lhe oferecer. Isso não quer dizer que você vai receber também de qualquer forma e sem usar de nenhum critério, como nós mesmos temos aqui na nossa convenção. Critérios para isso. Vou resumir aqui uma coisa que realmente eu vou dizer para vocês. Na Gileade, irmão, é mais fácil sair do que entrar. Tem ministério aí que o povo tanto entra como sai, tem outros que entram da maior facilidade, difícil é sair, que se sair já é com confusão, porque não aceita sair. Mas na Gileade é mais fácil sair do que entrar. Entrar, nós temos critérios. Nós queremos honrar todos vocês que estão numa formação, não queremos ser barreira para quem chega, mas também não queremos aceitar de qualquer forma. E é importante isso, porque aí nós vamos poder preservar os bons costumes, o perfil, a identidade e desenvolver. Amém? 8, vou correr mais agora, para encerrar. Aptos para ensinar, grego, didáticos, está diretamente relacionado ao que se esperava dos supervisores, que fossem mestres, com ministério recebido em função da unção divina, por meio da revelação nas Escrituras, ou discernimento intuitivo, diferentemente dos profetas, que eram em função da inspiração espiritual direta no momento de sua fala, porém, ambos são pelo Espírito. No atual contexto, faz-se necessário estudar em cursos preparatórios, uma vez que há uma evolução na forma de ensino, que proporciona as ferramentas para uma ideal formação e capacitação para que o líder espiritual tenha resposta para as mais diversas demandas da sociedade contemporânea. Nós precisamos ter resposta para a sociedade que está hoje aí. Nós não podemos ser alheio às demandas. Questão hoje mesmo tivemos um debate muito importante, muito interessante, sobre ideologia de gênero, nas questões da sociedade líquida, né, que o pastor Obed amanhã, 9 horas da manhã, né, eu estou só confirmando aqui, para ele nem faltar, amanhã, 9 horas da manhã, lá na igreja de Leado de Siqueira, ele vai estar falando sobre sociedade líquida. Então, enfim, tantos temas importantes que nós precisamos estar a par para termos resposta para a sociedade que nós fazemos parte. A igreja precisa ter resposta. Os líderes precisam ser formadores de opinião que tenham resposta para essa sociedade. Nós não podemos estar ali só cumprindo tabela. Vale salientar que estudar nos moldes atuais não elimina a possibilidade e necessidade de ser auxiliado pela ação do Espírito Santo, ao ponto de adquirir conhecimento, mas com sabedoria do alto, pois desta forma passa-se a estar apto para ensinar. Então, você quer ensinar, você precisa ter. Você quer oferecer, como é que você vai oferecer o que não tem? Você vai ter que buscar ter para poder oferecer. Por isso tem esse curso, por isso tem seminários, por isso tem sido aprovado estatutariamente alguns requisitos em relação à formação também para as pessoas serem líderes, mas a gente sabe que só o conhecimento não é tudo. Espírito Santo na vida da pessoa é fundamental também. Amém? 9, aí vem de novo aquele assunto. Não dado ao vinho, grego, paroinos, moderado. Paulo defendia a moderação em relação ao vinho. Em sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 7, ele declara ser indispensável que o bispo não seja dado ao vinho. Ele fala que o termo não seja dado. Todavia, na carta aos Efésios 5,18, ele declara: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, antes enchei-vos do Espírito.
Ou seja, ele está dando a recomendação. Ele não proíbe de uma forma absoluta, mas ele diz que melhor do que se embriagar é se encher do Espírito. E outro detalhe, existe uma coisa chamada bria. Quem já ouviu falar sobre bria? Bria, aquele copo, quando ele tem as suas barrazinhas aqui, ele tem uma parte lisa em cima. Aquela linha ali chama-se de bria. E quando a pessoa passa daquela linha, aí ela fica embriagada, né? Ela se embriaga, é o excesso, é o que vai lhe tirar da sã consciência, é o que vai lhe tirar da sobriedade e vai trazer prejuízos. Então, Paulo até recomenda a Timóteo, por uma questão medicinal, que ele tome vinho. Então, eu só estou passando, é um assunto, como eu digo, estou passando aqui só os pontos principais. Não dá para a gente ficar preso agora a esse assunto, mas é um assunto que você não pode também tratar com desdém, nem ser radical e nem ser uma pessoa que extrapola e que agora vai, daqui a pouco, estar fora da sobriedade, gerando escândalos, se embriagando. Então, tem que ter um cuidado especial aí. 10. Não espancador, no grego, plektes, pugnais, briguento. Irmãos, isso aqui é muito importante. Você vai dizer, existe isso na igreja? Né? Há essa possibilidade de alguma vez acontecer algo assim? Sua raiz é plesso, que significa bater, ferir com golpe direto, com um punho ou com uma arma na mão. Aqui não é negócio de só verbal não, viu, irmão? Está falando mesmo no sentido original aqui, sobre a questão mesmo agressiva fisicamente. Aqui se refere literalmente ao contexto da agressão física, do objetivo de atingir a integridade física do próximo. Existia um manual de disciplina eclesiástica denominado Constituições Apostólicas, 8 volumes, que supostamente seriam instruções dos apóstolos a Clemente de Roma, que possui um interessante registro. Olha o registro. Há um supervisor, ancião ou diácono que bata nos crentes quando pecam ou nos incrédulos quando fazem algum erro, desejando aterrorizá-los desse modo. Ordenamos que seja deposto, pois em parte alguma o Senhor nos ensinou a fazer tais coisas. Pelo contrário, quando foi ferido, não revidou. Quando foi vilipendiado, não vilipendiou. Quando sofreu, não ameaçou. Não obstante, vimos também a condição abominável e indesejável de um líder espiritual que usa deliberadamente da agressão verbal ou psicológica, sem compaixão e desprovida de amor para com o próximo. Aqui tem duas coisas importantes que nós precisamos falar. Irmãos, lá na igreja no Siqueira, a gente tinha um curso do MMI, e eu me lembro que pediram para trazer um casal de outro ministério. Quando chegou lá, era estranho, tinha uma coisa estranha naquele casal. Eles não compartilhavam nada, eles não abriam a boca, a mulher era muda, do jeito que chegava e do jeito que saía. E daqui, quem era a líder deles, né? Está aqui comigo, sabe muito bem o que eu estou falando. E aí, houve um dia que eu fui lá, como líder espiritual, e estava tendo que compartilhar, chegou uma hora que ele disse assim, rapaz, olha, eu não fiz a tarefa, eu não respondi nada, nem eu e nem minha mulher, porque o meu negócio é evangelizar. Eu não posso parar de evangelizar, eu tenho que pregar o evangelho toda hora. Eu digo, que é isso, irmão? E aí eu fui falar na família, né, Deus, família, profissão, né, trabalho, a escala de prioridades. Aí o que aconteceu? Eu disse, meu irmão, você está invertendo só tudo. Você está dando prioridade à obra de Deus desse jeito, o ministério, né, que está lá em quinto lugar, a reboque, e a sua família, você é incapaz de sentar com a sua mulher, orar, falar. Eu sei, meu irmão, que depois eu descobri que ele dava muita pena na mulher. E eles, quando saíam para ir para a aula do MMI, ele dizia assim, tu não fala nada não.
Tu tá sabendo como é que é o negócio. Se tu abrir a boca, tu vai apanhar muito aqui quando chegar em casa. A mulher ficava muda o tempo todo. Você pensa que não existe isso? Existe. É espancador mesmo, né? E assim, você já imaginou um líder jurando espancar outro? Um líder ameaçando agredir fisicamente o outro? Não convém. Não é esse o nosso perfil. Não é isso que nós esperamos dos ministros para Gileade. E cordato, grego, epiex, gentil, bondoso, pronto a ceder, dotado de espírito tolerante. Essa é uma das várias necessidades de imitação ao Senhor Jesus, na qual se opõe ao rigor estúpido e à atitude inflexível. Embora tenha consciência de um direito, seja capaz de renunciá-lo para ser misericordioso. Aí, meu irmão, a frase aqui de um amigo de Braulio, que eu peguei essa frase com o pastor Munguba Júnior, que diz assim: nunca me arrependi de ser misericordioso, mas me arrependi de ser justo. A palavra diz que nós não devemos ser demasiadamente justos, e às vezes quando nós queremos ser demasiadamente justos, faltamos com misericórdia. E aí, ser misericordioso, você nunca vai ter motivo para se arrepender porque usou de misericórdia. Não podemos ir de encontro à palavra de Deus e sermos demasiadamente justos, mas necessitamos permitir com que a transcendência da misericórdia sobre a justiça e a máxima do cristianismo, que é o perdão em relação à justiça, prevaleçam. Deixa eu perguntar uma coisa aqui: ponte de concreto precisa ser rígido para suportar um caminhão, uma carreta toda carregada, um ônibus cheio de pessoas, com bagagem e tudo? A ponte, o concreto, ele pode ser um concreto mole, tem que ser rígido. E o trilho, o ferro, para suportar um trem de carga com 50 vagões, tem que ser o quê? Mole? Tem que ser rígido. Aí você pega, eu rapidinho dizer aqui, a dilatação. Existe um L, que é L0 alfa, variação de T. T é a temperatura que varia. O alfa é a dilatação linear. Aí você pega esse L0, que é um pedaço de ferro do trilho, multiplica por isso e vai dar a diferença que tem que ter livre. Que na hora que a temperatura aumentar, ele vai ter que ir e voltar. O aço, que é para ser rígido, ele tem flexibilidade. O que é que nós, como líderes, às vezes, seres humanos que somos, miseráveis, débeis, carentes da misericórdia de Deus, queremos ser tão rígidos, às vezes, com as pessoas? Amém, irmãos? Então, lembre do trilho, lembre do concreto. Você não é para ser mais rígido do que eles, não. 12. Inimigo de contendas, grego, amachon, pacífico. Trata-se da forma privativa de mate, que quer dizer batalha, querela, luta. Muitas igrejas se transformam em campos de batalha, enfrentam grandes perturbações e até mesmo divisões, devido a líderes espirituais que, sem espírito moderado ou cordato, em nome de defender a fé ou lutar por uma causa justa, estabelecem o caos no seio da comunidade cristã. Não é esse tipo de liderança que nós queremos para Siming, irmãos. Nós queremos pessoas pacificadoras, pessoas que ajudem a unir, a integrar, a motivar, a estimular, a gerar vida. A defesa da fé e das causas justas devem existir na igreja, mas nunca de forma sem moderação ou pacificação. Quando o que está prevalecendo é a satisfação perante o conflito de ego,
A motivação de quaisquer de uma dessas defesas já passou a ser equivocada e destrutiva. Temos que defender a fé, mas não podemos ser destrutivos e matar vidas. 13. Não avarento, grego, afilárgoros, amante de dinheiro. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. O dinheiro em si não é problema, irmão. Quem tiver problema aí, diz que dinheiro é problema, eu recebo, não tem problema. Mas o amor ao dinheiro é que é o problema. Portanto, a motivação ministerial jamais pode ser baseada no dinheiro. Embora que o obreiro seja digno do seu salário e que ninguém deve atar a boca daquele ou daquela que trabalha, o mais miserável dos seres humanos é aquele que permanece no ofício pastoral somente por conta do dinheiro que recebe e não mais pelo amor a Deus e a paixão pela sua obra. É o mais miserável dos homens aquele que fica na obra de Deus por esses motivos equivocados. E hoje tem muita gente que já entra por esses motivos. Imagine permanecer, né? 14. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Governo, grego, proesteme, ser o cabeça, conduzir, gerir, o que pastoreia e conduz a família de Deus. Antes precisa conduzir bem a sua própria casa, a sua própria família. Sujeição, literalmente criando os filhos em disciplina. Também trata do ensino de temor e gratidão ao Senhor, do respeito às experiências das gerações passadas, entre outros. Não se trata de criar os filhos com autoritarismo, mas sim com autoridade. O filho que em tudo obedece, mas vive de forma retraída, com receio de tudo, sem iniciativa ou ousadia em ações, pode ser retrato de julgo pesado e autoritário, não sendo salutar para a família de um líder espiritual. Por outro lado, é possível que os pais cumpram com o seu papel de governo do lar, mas que o filho irredutivelmente se rebele. Nessa ocasião, o que não deve ser admitido é que a rebeldia do filho seja consequência de excesso dos pais. A questão aqui não é porque um filho se rebelou, porque se influenciou na escola. O pai faz a sua parte, ensina, corrige, a mãe também, dá amor, faz tudo. Mesmo assim se rebelou, tudo bem, é possível acontecer, e os pais não podem ser penalizados por isso. Porém, o que tem que se ver é por que se rebelou. E se o porquê é culpa real dos pais, aí eles estão em falta nesse quesito aqui. Amém? Respeito, no grego, semnotetos, reverência, dignidade, seriedade. Aqui não se refere aos filhos, mas aos próprios pais. Pois, uma vez que exerçam seus papéis com seriedade, de forma reverente, naturalmente tenderá, há exceções, mas tenderá a acontecer a reciprocidade dos filhos para com seus pais. Então aqui, ele não está se falando só em relação ao respeito que os filhos têm que ter pelos pais, mas ao respeito também dos pais para com os filhos. Se os pais têm respeito para com os filhos e criam no respeito, há uma tendência dos filhos também respeitarem seus pais. Às vezes há problemas. Por quê? Porque às vezes na caminhada faltou-se o respeito, às vezes, dos pais para com seus próprios filhos. Aí fica difícil o pai querer ser respeitado lá na frente, né? Fica complicado aí. 15, não neófito. Vou já concluir. Chegou o horário aqui, eu vou resumir aqui. Grego, neófitos, recém-plantado ou particularmente novo convertido. Segundo Champlin, muitos novos cristãos zelosos e fervorosos acrescentavam em número à igreja cristã e havia uma tendência em deslocarem com seu zelo e fogo os membros mais antigos da igreja. As comunidades cristãs eram tentadas a reconhecerem esses novos convertidos para posições de responsabilidade. Todavia, é preciso mais do que zelo para alguém ser bem-sucedido no ministério. Faz-se necessário conhecimento e desenvolvimento espirituais, experiência e erro,
luta e agonia, e principalmente unção divina. É também com o propósito de poupar o novo convertido do laço e das astutas ciladas do inimigo que o apóstolo Paulo dá essa recomendação a Timóteo, para que ele tenha esse cuidado em relação a novos cristãos, que com o entusiasmo do primeiro amor tende a precipitadamente almejar o episcopado. A observação aqui é em relação ao novo na fé, independente da idade. O novo na fé pode ter 50 anos, pode ter 55, 60, né? Independente da idade. Bom testemunho para com os de fora. No grego, martúria, testemunho, podendo ser referente a uma espécie de reputação geral ou testemunho verbal sobre a veracidade de uma coisa. Eu já vi casos de pessoas, líderes, indo a um tribunal para testemunhar falsamente. É crime, irmão. Não pode, isso não cabe a nós. É crime, nem mesmo que não seja no tribunal, pode ser numa coisa ali dentro da igreja. Não cabe falso testemunha. Não formule isso para querer prevalecer lá na frente. Deus está vendo tudo, e lá na frente você vai colher o que haverá de colher. A palavra de um líder espiritual deve ter relevância e digna de confiança. Triste é a realidade de um líder espiritual que não é visto confiável naquilo que fala. O opróbrio, que no grego onedeísmo, vilipêndio, desgraça, insulto, é a consequência dos laços do diabo, que depois de ter tentado o líder espiritual em agir de forma que perca sua credibilidade, ele passa a sofrer do próprio Satanás, dos que estão dentro da igreja e dos que estão de fora, tanto judeus como gentios. Que nós estamos trazendo lá na 17, não de língua dobre, grego, dílogos, de língua dupla, insincero. Diante das demandas, ouvir as duas partes e manter total honestidade e franqueza ao tratar com todos. Isso, na igreja, você não pode deixar de cumprir isso para com os membros. Se é fundamental para um diácono, o que diríamos para um pastor auxiliar, presbítero, ou um pastor e supervisor, pastor ordenado? Por isso que eu falei que tanto teria atribuição aqui, qualidade do diácono, que cabe para o líder, como também da mulher. Aqui é um que está lá previsto para diácono, mas se o diácono precisa disso, por que não o presbítero e o pastor, né? E aí, ser sincero é imprescindível em qualquer ministério, pois jamais se pode maliciosamente falar uma coisa querendo dar a entender a outra, ouvir uma coisa e transmitir outra, ou casos similares. Em relação a todas essas qualidades necessárias na pessoa que almeja o episcopado, não quer dizer que a pessoa tem que possuir todas, em todo o tempo e por toda a vida, em todos os momentos. Entretanto, faz-se necessário ter consciência de todas, almejar e se inclinar para que sejam qualidades presentes em sua vida, nunca se tornando algo banalizável, ao ponto de passar a ser conivente com a transgressão em relação a elas ou infringi-las de forma deliberada, mas de forma contrária, considerando-as dignas de fazerem parte do seu viver, do seu ministério presbiterial ou pastoral. Almejamos que cada líder na Gileade se permita crescer na graça e no conhecimento. Ambos fazem parte e são extremamente necessários. Deixe-se levar por sua paixão a Cristo. Ame a integridade. Seja irrepreensível, tolerante e respeitável. Preste contas de si mesmo. Busque equilíbrio entre a ociosidade e o ativismo, entre o legalismo e a libertinagem. Abra mão de ressentimentos. Sinta-se desafiado nas adversidades. Seja compadecido e amoroso para com o próximo. Assuma sua missão e fixe sempre os seus olhos no Senhor Jesus. Amém? Obrigado.